Olá, amigo do coração, tudo bem? Hoje eu vou falar de alguns sintomas, que você deve observar, que são sintomas que podem ser ali uma mensagem de que você pode vir a infartar nos próximos meses. Tá bom, pessoal? Então fique de olho no vídeo aí, roda a vinheta. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Roberto Iano, cardiologista. Hoje eu quero falar com vocês um pouco dos sintomas que podem predizer aí o risco de você ter um infarto, né? Então a gente sabe que o principal sintoma do infarto é aquele paciente que chega com dor no peito, uma dor do lado esquerdo do coração, uma dor em aperto, uma dor em queimação, é uma dor que irradia para a parte interna aqui do braço esquerdo. A dor do infarto ela pode irradiar aqui para a região do queixo aqui, né? Ela pode irradiar para a região do epigastro aqui, na região aqui do estômago, né? Geralmente é uma dor que ela dura pelo menos aí 30 minutos. Geralmente o paciente chega pálido, chega suado. O paciente ele chega quietinho, a gente já sabe, já começa a imaginar que o paciente está infartando. Aquele paciente, por exemplo, chega lá em cima do síndrome do pânico, por exemplo, lá na emergência, ela chega toda gritando, vou morrer, tô com dor no peito, chega toda espalhafatosa, enfim, mas é claro que a gente vai valorizar da mesma maneira. Mas o paciente chega infartado, ele chega suando, chega quietinho, chega referindo dor no peito, coloca a mão no peito, refere que é uma dor, então, em peso, em aperto, em queimação, a pessoa vomita, a pessoa pode ter tontura, sensação de desmaio, né? Pode ter todos esses sintomas, né? Mas enfim, o que você pode sentir alguns meses ali antes de infartar, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso aí. Por quê? Porque é nesse momento que a gente tem que atuar, né? Se a gente ficar esperando a pessoa ter dor no peito e chegar na emergência infartada, talvez ela nem sobreviva, né? Então tem alguns sintomas ali que não são tão clássicos, mas que podem predizer o risco de você vir a ter um infarto. Infarto, o que é um infarto? Infarto nada mais é quando você tem uma obstrução das artérias do coração, das coronárias. Geralmente uma dessas artérias, né? Muitas vezes a gente faz o cateterismo e descobre que tem até mais de uma lesão, né? Mas geralmente ocorre quando há um entupimento de uma artéria do coração. Desde que a gente nasce, a gente vai formando aterosclerose. Então a gente tem a artéria aqui, a gente nasce e vai acumulando gordurinha ali por dentro da parede do vaso. Essa gordurinha ela vai fazendo com que haja uma diminuição da luz ao longo dos anos. Chega uma hora que esse endotélio, que é a camada interna do coração, junto com essa obstrução, ela tem uma rachadura, tem uma lesão. No que ela tem uma lesão, as plaquetas do corpo já percebem, bum, junta a plaqueta, junta trombo, bum, infarto agudo do miocárdio, entupimento completo da artéria do coração. Então esse é o mecanismo do infarto. Tudo que acelera então esse processo de aterosclerose, tudo que acelera o processo de acúmulo de gordura, colesterol elevado, colesterol ruim elevado, colesterol bom baixo, triglicérides elevado, pressão alta, tabagismo, obesidade, sedentarismo. Tudo isso vai facilitando esse acúmulo de gordura e leva ao aumento da pessoa ter infarto. Mas vamos lá então, quais são os sintomas que o paciente mesmo já tem que ficar de olho e falar, opa, pode ser que eu venha ter infarto. Ainda mais se eu tiver todos esses fatores de risco. Hipertensão, sou fumante, tenho colesterol elevado, tenho triglicérides elevados, sou obeso, sou sedentário. Pronto, você tem o kit completo, é o kit infarto completo, né? Algumas semanas antes, alguns meses antes, a pessoa pode começar a apresentar um cansaço. Você imagina lá a artéria que é para estar 100% aberta, ela está com uma obstrução de 70%. Está passando pouco sangue ali para a musculatura do coração. A musculatura do coração então começa a bater de uma maneira, não de uma maneira eficaz, de uma maneira ineficaz. Isso dá baixo fluxo de sangue para todo o organismo. Então a pessoa começa a sentir fraqueza. Nossa, mas eu estou cansando fácil. Antes eu fazia exercício físico e não cansava. Agora eu estou ficando cansado, né? Qualquer exercício que eu estou fazendo aí, eu estou
ficando ofegante, às vezes até com falta de ar. Então esse é um dos sintomas ali que podem, né, que a pessoa tem que ficar de olho. Pode ser que ela venha infartar nas próximas semanas. É claro que pode ser só o cansaço natural do estresse também. Por isso que a avaliação do cardiologista é obrigatória, né? Está sentindo ali cansado, você tem esses fatores de risco, vai logo num cardiologista. Porque daí tem exames que a gente faz para a gente ter certeza se tem artéria entupida ou não. A gente não vai ficar na dúvida, né? Então o cansaço é um dos sintomas que você tem que ficar de olho. Você tá bem, aí de repente você começou a ter cansaço fácil. Puta, tô dando uma corridinha aqui, tô cansando, ou tô subindo uma ladeira de escada, já tô ficando cansado. Ah, não, melhor ir no cardiologista, né? Outro sinal também é tontura, né? Você imagina que do mesmo jeito, o coração que estava batendo forte, começou a entupir as artérias do coração, tá batendo mais fraco. Baixo fluxo de sangue ali para o cérebro. A pessoa começa a ter mais uma lentidão ali nos pensamentos. Em casos mais graves, o coração que já está com aquela artéria entupida pode começar a ter arritmias. O coração, em vez de bater de maneira contínua, ela começa a ter algumas arritmias, bater de forma irregular. E isso pode levar também a baixo fluxo de sangue lá para o cérebro. E a pessoa começa a ter fadiga mental, começa a ter até episódio de tontura. Em alguns casos de arritmias mais graves, a pessoa pode até vir a desmaiar. Então é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Começou a sentir muita tontura, essa tontura com cansaço, vai no cardiologista, porque pode ser que você, né, esteja ali com alguma artéria entupida no coração, né? Outra coisa, a pessoa começa a ter a própria falta de ar mesmo. Então ali estou sentado, estou tranquilo, não estou fazendo esforço, estou assistindo a televisão, sou sedentário, sou aquele obeso que não faz exercício nenhum, só fico na frente do Netflix ali, não gosto de fazer exercício. E aí mesmo assim tô lá ofegante todo o tempo. Mas que raio de coisa, o que está acontecendo, né? Aí a pessoa fuma, não sei o que, está sentindo falta de ar, mas a pessoa não aguenta, o tabagista, você vai lá fora, dá uma fumada. Aí daqui a pouco, puta, tô sentindo uma falta de ar, né? Essa falta de ar também pode ser que esteja com uma artéria entupida do coração. Então nem sempre o sintoma é clássico, aquele sintoma de dor no peito que eu relatei, radiação mandíbula, braço, estômago, vômito, náusea. Às vezes a pessoa chega lá com tontura, com cansaço, às vezes chega com uma falta de ar, por exemplo. Sabe aquela situação em que você fica extremamente estressado? Você está ali no pico do estresse, brigou com a esposa te dando trabalho, e aí você começa a sentir, não dor, mas um aperto no peito. Ai meu Deus do céu, briguei aqui, tô com um aperto no peito estranho, parece que tem alguma coisa afundando aqui no peito. E aí de repente passa o estresse e passa. Isso pode ser só o estresse? Só o transtorno de ansiedade? Pode ser. Mas na dúvida é o que você tem que fazer. Você vai no médico, vai no cardiologista, num bom cardiologista. Ele vai lá te examinar. Se ele achar necessário, ele faz lá o eletro. Ele pode fazer um teste ergométrico. Se o caso for mais importante um pouco, ele pode fazer uma cintilografia, uma angiotomografia, uma ressonância cardíaca. Ou até, tem pacientes que às vezes chegam na primeira consulta, eu tenho certeza que está com a artéria entupida. Pode ir direto para o cateterismo cardíaco, né? Então os principais exames são esses aí, né? Que a pessoa, que a gente faz para fazer o screening, o rastreio. Será que a pessoa está com a artéria entupida ou não? Teste ergométrico, cintilografia, angiotomografia, ressonância cardíaca e o próprio cateterismo, né? Então, através desses exames, quando a gente julga necessário, tem paciente que a gente não precisa nem fazer o eletro. A gente olha para o paciente, examina, a dor é tão atípica que a gente sabe, né? Isso aqui é uma dor muscular, isso aqui é uma inflamação do externo. Ah, não, isso aqui é uma gastrite, né? Ah, não, isso aqui é uma doença do refluxo. Não, isso não é do coração, pode ficar tranquilo. Mas, se a gente tiver alguma hipótese diagnóstica que possa sugerir doença do coração, a gente geralmente pede alguns desses exames. Então vamos recapitular. Então a pessoa, se você estiver sentindo então cansaço fácil, cansaço extremo, além daquilo que você sentia antes, se você estiver sentindo tontura ou até sensação de desmaio, né? Se você estiver sentindo falta de ar, mesmo parado ali, estou com falta de ar ou com pouco exercício, já chego a passar mal, estou com falta de ar, né? Tenho todos esses fatores de risco, ou tenho alguns desses fatores de risco: hipertensão, diabetes, tabagismo, dislipidemia, sedentarismo, obesidade, ou
Sou muito estressado, trabalho demais, não durmo bem, tenho restrição do sono, brigo com a esposa. Por que eu falo esposa? Minha esposa é tão boa, né, gente? Por que eu falo da esposa sempre? Vou falar outra coisa. Briga com a mãe, briga com o filho. Filho reprovou na escola. Filho reprovou na escola particular de 8 mil reais por mês, né? E aí começa a dar aquele aperto no peito. Opa, vai no cardiologista, né? Então, principalmente se você tem ali mais de... Eu falava até antes, acima de 40 anos, mas eu tô pegando tanto infartado abaixo de 40 anos, com 30 anos. Então, acima dos 30 anos ali, começou a ter qualquer um desses sintomas, já procure o seu cardiologista. Tá certo, pessoal? Então vocês entenderam bem aí os sintomas que você deve ficar de olho, que pode te levar a infarto aí nas próximas semanas ou meses. Pode não ser nada, mas na dúvida, procure atendimento especializado, procure um bom cardiologista. Tá certo, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima!